Hoje, em especial, pela graça do Senhor, eu vou falar de um dos assuntos que tem sido objeto de meu estudo já há muito tempo, desde a pós-graduação, mestrado, experiência de campo também, como missionário transcultural na Albânia, que é a evangelização para povos muçulmanos. Então, nós vamos pensar o desafio do Islã hoje. Vamos orar ao Senhor Deus, vamos colocar em pé, convido os que estão presentes, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, te rendemos graças pelo privilégio, a oportunidade que nos dás de estudarmos Tua Palavra. Rogamos, Senhor, o Teu auxílio para a reflexão desta noite. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vamos abrir a Palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 16. Nós vamos ler duas porções, mais objetivamente. Essas porções elas servem de base para uma instrução da origem étnica, falamos de povo, que veio a depois dar origem ao Islã, o povo árabe, e através de Ismael. Segundo a tradição árabe, os árabes são descendentes de Abraão através de Ismael. E esta porção bíblica destes capítulos, eu vou destacar apenas alguns aqui, não vai ser o foco propriamente da exposição bíblica. Eu tenho uma outra palestra que inclusive foi a mais acessada de tudo que eu já produzi até hoje, né? Eu não sei se o pessoal ficou curioso depois quando o Talibã tomou de volta o Afeganistão, começaram a pesquisar na internet, acharam a minha palestra e ela acabou sendo bastante acessada, está mais que o dobro do que a mais acessada, mostra que há um certo interesse. Eu vou tocar nesse assunto também em um dado momento aqui, certamente um desafio contemporâneo. Mas vamos ler agora, no início, duas porções bíblicas, uma de Gênesis 16 e a outra de Gênesis 21. Gênesis 16, de 7 a 16. Tendo achado Agar, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava: tu és o Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer-Lai-Roi, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que ele dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então eu gostaria de dizer, se você quiser ver um pouco mais o detalhamento, a explicação bíblica de tudo isso, pode procurar lá no meu canal, você vai ver assim, o alcance dos ismaelitas, a origem dos povos ismaelitas. Eu acho que é a primeira palestra que está na lista sobre missões, tá? Hoje, como a gente tem outros dados para apresentar, eu não vou explorar tanto aqui, apenas citar alguns dados. Então, assim, a origem do povo árabe, segundo a tradição árabe mesmo, está aqui. Está em Ismael, o filho de Abraão com a concubina Agar. Da história que a gente conhece, a história bíblica, que Sara não podia engravidar, e houve um momento que ela então propõe. Eu já ouvi inúmeras palestras falando de quando a gente quer dar um jeitinho nas coisas de Deus, a gente só atrapalha e a coisa fica pior, e sempre dou esse exemplo aqui. O curioso é que o texto bíblico, que Deus intervém nessa situação, por mais de uma vez, preservando a vida de Agar e preservando a vida de Ismael, e anunciando bênção através de Ismael. Ele é o descendente do meu amado Abraão e vai ter uma bênção. E tudo isso eu trabalho um pouco melhor biblicamente. Hoje eu gostaria de destacar apenas o fato de que é o seguinte: o Deus que é soberano incluiu no seu plano providencial essa outra descendência de Abraão, que é a descendência dos ismaelitas,
que receberam uma instrução inicial na fé. Ismael recebe, é tanto que ele é circuncidado como filho da aliança. Em Gênesis 17 a gente vai ver isso, né? Já adolescente, porque a instituição da circuncisão se dá quando Ismael já é adolescente, e a partir daí os judeus passam a ter a prática da circuncisão aos 8 dias de nascido. E Deus anuncia bênçãos para a vida de Ismael, anuncia proteção, né? Ele diz: eu também farei dele uma grande nação, muitos povos virão dele, eu o abençoarei, ele dominará toda essa região, terá algumas características de obstinação, capacidade de resiliência, resistência, de sobrevivência no meio da dificuldade. Esta é a imagem bíblica do jumento. Não é? Na nossa cultura é xingamento. Se você fala para outra pessoa, você é um jumento, você diz: o que é? Está me provocando? Né? E é capaz de levar uns tapas ou um coice, depende do quão, né? Mas for para esse lado. Já na cultura bíblica, a imagem do jumento, especificamente o jumento selvagem, o não domesticado, que existe muitos em algumas regiões da Arábia, é a capacidade, é mais uma demonstração positiva do que negativa. A imagem demonstra a capacidade de resistência, resiliência, sobrevivência. Porém, como todo mundo, mesmo tendo crescido na cidade, houve a imagem do jumento associado ao empacar. Na verdade, diz: olha, empaca igual um jumento, isso aí quando põe o negócio na cabeça não sai. Então isso mostra um pouco do traço, do ethos desse povo que veio de sua descendência. O que a gente já começa a sentir um saborzinho aqui do desafio que é apresentar a mensagem cristã para um povo que tem essa característica mais resistente, determinada, capaz de sobrevivência, a rudeza e tudo mais. Não é? Está aqui, já está tudo anunciado no texto bíblico, na sua origem e dentro da promessa também. Gênesis capítulo 21, vamos ver um outro texto agora, que é o segundo momento, é o momento agora da despedida de Ismael e de Agar. Ismael crescido já, um rapaz, adolescente. Quando nasce Isaac, a tensão aumenta na casa de Abraão, não é? Entre os dois filhos que estavam, de alguma forma, já competindo. Sara então se aproxima de Abraão, fala para ele resolver o problema. Deus diz: de fato, Ismael já cresceu, não é bom que ele fique junto. A herança espiritual, o legado da aliança, da redenção, virá através de Isaac. Você já pode despedir Ismael. Ele não é mais um bebê indefeso. Agar não é mais uma mulher correndo risco de morte, como no capítulo 16 que ela fugiu. Agora eles têm condições de sobreviver. E vem esta narrativa aqui tão tocante, né? De novo, eu ressalto a palestra, a gente explica melhor. Você pode dar uma olhada lá no canal. Depois eu vou fazer um recorte e ao final eu vou colocar também o link, se alguém quiser acessar e disponibilizar. Mas a gente também trabalha isso. Na série de Gênesis que eu preguei aqui, também explora um pouco isso, explicando mais. Gênesis capítulo 21. Vamos ler agora dos versículos 15 a 21. Gênesis 21, versículos de 15 a 21. Agora a parte final. De novo, Agar é despedida, sai da casa de Abraão e de Sara, está caminhando pelo deserto, levou um pouco de água, um pouco de pão, e os seus suprimentos estão chegando ao fim. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Veja, eu farei dele, é Deus anunciando. Não é geração espontânea, nem é o diabo que vai fazer esse povo se multiplicar, não. É Deus que está dizendo: eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e o deu de beber ao rapaz. Olha que impressionante o que diz o versículo 20. Deus estava com o rapaz. Eu gostaria de frisar isso. Eu vou na contramão da maioria das mensagens superficiais, missiológicas que a gente ouve no seio da igreja evangélica falando de Agar. Foi um pecado de Abraão e depois fica o diabo que trouxe essa praga toda. O texto é muito claro em dizer que Deus intervém pela segunda vez para salvar a vida desse menino e de Agar. E o texto diz, gente, não há nenhuma
anúncio, nenhuma expressão na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mais rica do que a afirmação: Deus estava com alguém. Não é verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo, que a gente ouve na época do Natal, a gente comemora o quê? O Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, menino não, é Emanuel, literalmente, Deus está conosco. É esta promessa, é a promessa pactual mais profunda. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aqui está a gênese étnica dos árabes, que foi o povo que deu origem, séculos depois, 2000 anos depois, ao Islã. Ok? Então é importante que a gente entenda, isso nasce debaixo da aliança. Não é de se causar estranheza para quem estuda a palavra de Deus. Porque desde Gênesis, você vê que de uma mesma descendência, há uma linhagem que é preservada pela graça e fidelidade, e há uma outra linhagem que se desvia por apostasia e se torna inimigo dessa outra. Segunda geração, Caim mata Abel. Os dois filhos de Adão e Eva. Abel era o justo e o piedoso, Caim foi o revoltado e se tornou o inimigo. A descendência de Caim é a descendência apóstata. O livro de Gênesis deixa isso bem claro. Dos restantes, você segue. Quando chega na época de Noé, a mesma coisa. Sem, Cã e Jafé. Jafé produz uma linhagem mais produtiva, descobridora, né? Cã vem na linhagem mais rebelde também, desde ele, é tanto que vem uma maldição, né, sobre Canaã e a descendência que tem, e é de Sem que vem uma linhagem preservada, que chega em Abraão. Em Abraão, 2 filhos, um permanece na linhagem da promessa e da graça, o outro, Ismael, recebe essas bênçãos de Deus, mas pouco a pouco vai se distanciando também, ao ponto de depois se tornar opositor, não é? Mas vai demorar mais para isso acontecer. E por aí vai, a gente vai olhando a cada uma das gerações. Os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Jacó da linhagem santa, preservada por Deus. Esaú dá origem aos edomitas, que viram inimigos depois. Lembra disso? Do sobrinho de Abraão, Ló, 2 filhos, Moabe e Amon. 2 povos inimigos do povo hebreu depois. Então por que eu estou falando isso? A Bíblia deixa claro que a misericórdia de Deus alcança o pecador amado e eleito, abençoando e abençoando a sua descendência. Mas a extensão e a profundidade dessa bênção, ela está relacionada à resposta que essa linhagem vai dar. Claro, tudo isso sobre a soberania de Deus e a providência divina, porque o próprio Paulo explica: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, não é? Mas o homem não é inerte ou não é ingênuo nesse processo, ele toma parte ativa. Esaú escolhe o prato de lentilhas ao invés da primogenitura, não é? Ele escolhe desobedecer e casar com pessoas que não tinham temor de Deus, ao invés de casar dentro da piedade. Então isso não elimina a responsabilidade, de tal maneira que vai construindo esse caminho de rebelião. O caso especificamente dos ismaelitas é muito mais curioso, porque ao longo da história do povo de Deus, você vai ver alguns momentos em que Deus resgata alguns que vêm a compor o próprio povo de Deus. Dentro do modelo do Antigo Testamento, são sempre uma minoria. A maioria do povo de Deus na Antiga Aliança são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que nós conhecemos como os judeus, não é? Hebreus, em linhas gerais, são assim. Mas sempre tem alguém que Deus chama. Eu dei o exemplo de Moabe aqui, não foi? Dos moabitas, Ruth. Ruth era moabita, que se casa com o filho de Noemi e veio a ser a avó de Davi, não é? Avó ou bisavó, não é um ancestral de Davi, eu não lembro exatamente o número de gerações aqui. Quer dizer, Deus alcança alguém que estava de fora, mas que lá no início tinha uma origem comum. Veja, esses são os caminhos da eficácia da graça. Da mesma forma também que Deus também vai trazer, dentre os descendentes de Ismael, um ou outro, são poucos. No entanto, quando nós chegamos na nova aliança em Cristo Jesus, no dia de Pentecostes, a barreira das separações étnicas, elas são derrubadas. E você vê que em Atos capítulo 2, quando Pedro começa o seu sermão, ele identifica que entre os ouvintes daquela ocasião, do dia de Pentecostes, que estão ouvindo o sermão, existem árabes, portanto, descendentes.
Entre aquele grupo que ouviu o primeiro sermão público cristão após a ressurreição de Cristo, não é? Pedro pregando, haviam pessoas de diversos povos e etnias presentes ali. Entre eles, árabes, que lá estavam. Então isso mostra essa graça de Deus que volta a trazer quem tinha se distanciado. Se nós pensarmos em linhas gerais, não é essa a história da humanidade? Nós todos, como humanidade, somos apóstatas em Adão, que virou as costas. E que Deus vai alcançar pela mensagem bíblica, para trazer de volta. Não é? O tempo, a proporcionalidade e as respostas não estão conhecidas de antemão por nós, mas já definidas pela soberana graça de Deus. Há uma palavrinha grega do Novo Testamento chamada kairos, que é tempo oportuno. Paulo usa algumas vezes para falar, no tempo oportuno Deus anunciou o Evangelho, me alcançou e alcança as pessoas. O tempo de Deus é chegado aos povos, não é? Dentro do que ele planejou para o alcance específico é segredo. A gente não sabe exatamente quando as pessoas vão se converter. Mas nós sabemos que a partir da ressurreição de Cristo é chegado o tempo dos gentios, não há mais distinção. Entre eles, descendentes de Ismael e outras religiões. Então, essa fica uma reflexão bíblica inicial. Eu deixo a recomendação, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o desafio do Islã e as bases bíblicas da origem, para a gente pensar, está nas nossas reflexões no canal no YouTube. E eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós terminarmos este estudo com a leitura de 2 porções do livro de Gálatas. Quando Paulo escreve sobre essas descendências que nós lemos no início, né, de Sara e de Agar, curiosamente ele usa isso como uma alegoria. Ele vai dizer, essas são alegorias, é a palavra grega para alegoria, embora não seja tecnicamente o termo que a gente usa em hermenêutica para alegoria, a gente usaria de ilustração. Ela serve de ilustração para 2 outros conceitos, ou 2 outras religiões que ele vai falar, do judaísmo e do cristianismo. Gálatas 4, de 21 a 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava, outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre segundo a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as do que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. E o que eu proponho para vocês aqui? Eu proponho o segundo uso figurativo, só que voltando à origem biológica desses 2. Do mesmo jeito que Paulo disse, Agar, na verdade, em termos estruturais, conceituais e relacionais com a religião, é o judaísmo, que se baseia só numa descendência natural da lei, e Sara, que é livre, ela não era escrava, ela era livre, e que o filho foi um filho da promessa e de milagre, é o cristianismo. Foi isso que Paulo fez? Ele inverte a lógica, porque a lógica seria o quê? Não, o judeu é o descendente de Sara, é Isaque. Mas ele diz, mas a estrutura, a maneira de se relacionar com o ancestral é de escravidão, de descendência natural. Enquanto que a fé cristã é de descendência espiritual, de conversão. Ele diz, somos nós, os cristãos. Aí eu pego essas 2 imagens e dou um outro salto, um segundo uso ilustrativo, aplicando para cristianismo e islamismo. O que é o islamismo? É a descendência de Agar, literalmente, mas também espiritualmente. Uma descendência natural, mas que gera para uma lei. A palavra muçulmano significa submisso. A proposta de piedade é tão somente obedeça,
não há graça, não há perdão, não há filiação nem adoção no Islã. Em contraste, o que é a descendência de Isaac? É a do Espírito, a da conversão, a do perdão de pecados, a da filiação de povos, de pessoas de todo mundo, inclusive da descendência de Abraão, quer seja por Isaac, quer seja por Ismael. Vamos voltar um capítulo e ler uma última porção, Gálatas 3, versículos de 6 a 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É esta a mensagem que a gente tem que dar para os muçulmanos. Quem são os filhos de Abraão, segundo o cristianismo? É aquele que crê, não é o sangue. Mas ele continua. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem crê, independente da linhagem, de onde venha. Todos, quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Esse mesmo espírito do judaísmo é o espírito do islamismo. Em contraste, o cristianismo dizia: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não é porque você emigrou para Meca, que você dá esmola, que ora 5 vezes ao dia, que faz jejum, que você está justificado. É impossível alcançar a justiça por esforço próprio. A gente só alcança por Jesus. Todo esforço da piedade muçulmana não produz a verdadeira piedade diante de Deus. Ela é entregue através de Cristo. É essa a mensagem que a gente tem que passar. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É isso que nós precisamos anunciar e dizer para este povo: diz, olha, há uma promessa de filiação espiritual, de perdão, que vem em Cristo, que para vocês é só um profeta, mas pela palavra de Deus, ele é o próprio Filho, que para vocês Deus tirou da cruz na última hora. A tradição islâmica diz que Deus não permitiu que Jesus morresse na cruz porque seria muita humilhação, porque a lógica do Islã é que Deus livra os santos da grande humilhação, e a lógica do Evangelho foi exatamente o oposto. O Filho de Deus escolheu a humilhação para que nós não mais precisássemos passar por ela. Escolheu a condenação para que nós não mais experimentássemos. E dizer, na verdade, aquilo que você rejeita por achar que é muita humilhação, foi uma escolha voluntária do Filho para que você fosse liberto. Você quem? Você o que crê. E fica o convite que crê. Que Deus nos ajude, não é, a ter sensibilidade, a anunciar quando tiver a oportunidade e a apoiar o trabalho entre eles.